Bem-vindos novamente aos vídeos de HTML5 e CSS3 e desta vez para começarmos a mostrar aqui um pouco sobre como criar aqui uma espécie de animação e vai ser extremamente interessante. Ora, como podem ver, eu tenho a minha página completamente livre, o meu Cascading Style Sheets também está praticamente limpo e porque o exemplo que eu vou dar é relativamente simples. Ora, eu vou criar aqui um div ao qual vou atribuir um ID de caixa, como acontecia anteriormente, ok, barra div, e vamos rapidamente adicionar-lhe aqui texto, neste caso este é o texto do meu div, ok, barra p, tudo muito bem, temos aqui então a nossa página, ou melhor, o nosso div representado, e agora vamos, através do ID Selector, colocar aqui caixa, e vamos criar aqui formatação base, muito rapidamente, ok? Eu vou colocar aqui desta forma. Vamos então começar pelo border, 1px, ou melhor, vamos deixar 2px solid black. Depois vamos criar o background color, que será yellow, ok? Para podermos ver melhor. Depois vamos colocar um padding, que será de 10px, um width de, por exemplo, 200px, 200 é muito, vamos colocar 100px, ok, e um margin de 100px auto, para colocarmos aqui isto na distanciado. Vamos ver o que é que acontece neste caso, e ok, temos aqui, este é o texto do meu div. Se calhar vamos aumentar aqui ligeiramente a largura para 150, ok, ainda não, então vamos colocar 180, ok, cá temos então o nosso div. Ora, o que acontece agora se eu quiser, por exemplo, criar um efeito de rotação? Eu poderia adicionar aqui aquilo que já conhecemos, que é o WebKit, Transform, Rotate, e, por exemplo, 45 degrees, ok? E neste caso tínhamos então o nosso, a nossa caixa inclinada a 45 graus. Ora, o que acontece aqui é que eu quero criar um efeito de animação, isto é, vamos aqui utilizar aquilo que normalmente era feito em JavaScript, que era, ao passar por cima de um determinado elemento, ele automaticamente altera o seu aspecto, ok? Então vamos fazê-lo da seguinte forma, caixa, e agora vamos marcar dois pontos e depois escrever over, isto é, a mesma propriedade que existe nas hiperligações. E o que eu vou agora fazer aqui é simplesmente o seguinte, eu vou realizar a transformação aqui, neste caso, WebKit, Transform, Rotate, e vamos rodar apenas 45, ok, pode ser 45 degrees. Okay? E reparem então o que é que acontece a partir deste momento. Eu, quando refrescar a minha página, quando eu passar o meu cursor por cima daquele objeto, ele automaticamente vai alterar o seu posicionamento. Ora, isto é muito giro, tudo muito interessante, já permitiria aqui criar alguns efeitos, mas seria interessantíssimo muito mais se, por exemplo, este efeito fosse animado, ok? Isto é, se em vez de fazer esta alteração tão repentina, se houvesse aqui uma animação. Seria muito interessante, não seria? Ok, então vamos fazer isso e agora é que vai ser, como dizem os americanos, amazing. Ora, o que vamos fazer aqui é utilizar uma propriedade designada por transition. Ora, e o transition permite-nos definir o seguinte, WebKit transition, e a primeira coisa que eu tenho que informar ao WebKit transition, dentro da minha caixa, é que tipo de transição, ou qual é a função que eu quero que seja afetada pela transição. Ora, a função que eu quero é esta função que aqui está, ou neste caso esta propriedade que é o transform, ok? E imediatamente a seguir eu vou indicar durante quanto tempo é que eu quero que esta transição seja feita. E esse tempo é definido em segundos, ok? Então eu posso definir um S, e neste caso será 1 segundo. Ora, eu chamo a atenção para o facto de eu estar a trabalhar numa máquina virtual, e neste caso não ter uma placa gráfica dedicada, o que quer dizer que podem acontecer alguns pormenores menos desejados, o que é deixar aqui algum lixo à volta das rotações. Mas reparem agora o seguinte, ok, no words,
sem palavras, ok? Reparem, eu tinha avisado, portanto temos aqui alguns aspectos que num computador absolutamente normal, sem ser uma máquina virtual, seriam rapidamente corrigidos, mas reparem o que é que acontece neste caso, a minha rotação é automaticamente animada. E portanto, temos aqui o princípio básico que o nosso CSS3 permite relativamente às animações, que é ele próprio encarrega-se de fazer as transições. Nós não temos que estar a criar aqui código complexo de JavaScript para rodar os elementos. O próprio transition permite-nos então definir isto. Reparem, eu posso simplesmente colocar aqui ponto 5 e neste caso o efeito produz-se em meio segundo, ok? Reparem, bem mais rápido. Eu posso ir diminuindo, por exemplo, para ponto 2, 2 décimos de segundo, ok? E reparem, muito mais rápido, muito mais interessante, ok? Da mesma forma que eu usei aqui o rotate, eu posso agora fazer, por exemplo, aqui o scale, e por exemplo o scale Y, e vou colocar aqui 1.2, ok? Reparem o que é que vai acontecer então neste caso. Eu tenho o scale a fazer, se calhar não é tão perceptível e vai ficar muito mais lixo neste caso. Eu quando digo lixo, digo aqui aspectos relacionados com a própria animação. Reparem, cá está, ok? Eu vou aqui transformar isto numa fração de segundo, apenas 1 décimo de segundo. Ok, vamos aqui, é quase instantâneo, mas reparem que transforma aqui a minha transformação em algo mais suave. Eu vou colocar aqui 2 segundos e reparem o que é que vai acontecer quando eu colocar aqui, por exemplo, 2. Ok, vamos aqui, e agora reparem, ok. Este lixo todo, não, obviamente que não fica, no caso de estarmos a utilizar um computador com uma placa gráfica minimamente aceitável. Neste caso estou com uma máquina virtual, daí que haja este efeito desagradável de ficar este rasto atrás, não é? Porque reparem, quando eu refresco está tudo normal, exceto quando eu passo ali. Reparem que eu passei e larguei e não deixei que o tempo de transição fosse completo, e então neste caso automaticamente ele regressa à sua posição normal. Se calhar este efeito é mais interessante no rotate. Eu vou pôr aqui rotate 360 graus, ok? O que quer dizer que isto vai dar uma volta. Ok, eu acho que esqueci-me aqui de colocar o DAG. Ok, aí vai, uma voltinha, ok? Quando tiro, volta para trás. Ora, é evidente que se eu agora aproximar e retirar, reparem, o efeito não é completo. Ora, qual é a principal vantagem deste tipo de metodologia? É que ele vai começar a permitir-nos abandonar outras tecnologias que eram necessárias utilizar nas nossas páginas web, como é o caso do Flash, por exemplo, ok? Nós, muitas vezes, para criarmos este tipo de efeito, por exemplo, em botões, tínhamos a necessidade de construir estes botões em Flash e depois incorporá-los dentro da nossa página web. Com a existência deste sistema de transições, nós temos aqui o princípio fundamental para começarmos a abandonar esse tipo de necessidades.